Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Hoje vamos reagir a um vídeo como, como que ela conseguiu sobreviver sem relação. Aqui, ó. Como eu sobrevivi sem relação. Vão aí. 776 mil visualizações. Então, vamos lá, mas antes eu queria pedir que vocês deixassem o like e se inscrever no canal. Vamos It's free, fun, and effective. Download Duolingo, the #1 language learning app. baixar aqui o som. Plants vs Zombies é um jogo bem simples. A gente tem que usar diversos tipos de planta para acabar com os zumbis que estão tentando entrar na nossa casa. A mecânica mais conhecida do jogo é o sol. Para você colocar qualquer tipo de planta, você precisa ter uma quantidade de solzinho. Mas e se eu simplesmente removesse o sol do jogo? Seria possível vencer Plants vs Zombies? Como que ela Sem faz o sol congelar realmente não seria possível. Mas e se eu jogo removesse sem o relação? girassol? A planta que produz quase todo o sol do jogo. Será que eu conseguiria Eu vencer também todas já as fiz fases isso, de Plants já vs fiz. Zombies? A primeira fase é bem tranquila. A gente literalmente tem uma planta pra colocar e uma linha. É bem autoexplicativo o que eu tive que fazer. Mas cara, você acabou de pegar esse sol. Você não perdeu o desafio aí? Eu não posso pegar nenhum sol que seja produzido pelo girassol. Então esse que cai do céu não tem nenhum problema. Faz Como você sentido imagina, que essas ela primeiras faz fases não vão ser tão girassol. difíceis. Afinal, é o início do jogo. A Mas segunda como é fase... que ela faz isso? Ok, talvez a gente tenha um problema aqui. O jogo quer muito que a gente plante o girassol. Inclusive, só porque a gente não planta ele, o jogo espera 1 minuto antes de nascer zumbis. Mas é só esperar que a fase em si é bem tranquila. Depois do nível 3, a gente libera uma das melhores plantas desse desafio, a batata. Ficando atrás só da melhor planta de todas. Mas a gente já chega nela. O primeiro mundo não é tão complicado. Isso eu vou focar em te contar as principais estratégias que eu usei. A minha estratégia era bem simples. Colocar as ervilhas na frente quando era necessário e acumular o máximo de sol possível. Então eu só colocava alguma planta se realmente era preciso ou se eu fizesse algum erro de cálculo. No nível 6, aparece o primeiro zumbi novo, o Mano do Salto com Vara. A habilidade especial dele é que ele pode pular por cima de uma planta. E com a nossa estratégia, isso era um problema. Ele podia pular a batata que estava protegendo as ervilhas e chegar no final muito mais rápido. Inicialmente eu lidei bem mal com ele, mas logo logo eu peguei o jeito. Quando ele aparecia, eu botava a planta mais barata que eu tinha, que nesse caso era a mina. Ele pulava ela e voltava até a velocidade mais baixa. E mesmo que eu vacilasse, os cortadores são a última linha de defesa. Se qualquer zumbi passar pelas plantas, o cortador vai acabar com qualquer zumbi que tiver naquela fileira. Na fase 9, eu tive meu primeiro aprendizado e minha terceira certeza com meu azar em jogos. Nessa fase, a gente libera a versão mais forte da ervilha. Ela custa 200 de solzinho e ela dá um tiro a mais do que a ervilha padrão. E eu pensei, nossa, ela deve valer muito a pena pra esse desafio. No meio da fase, apareceu um zumbi com um balde, que é extremamente resistente e eu tava com toda a certeza que a planta de 2 tiros ia aguentar. Mas foi só questão de tempo até ela ir nessa e o cortador ter que atuar. Primeira anotação, não vale a pena usar a ervilha de 200. No fim da fase, apareceu o cara com um salto com vara e eu simplesmente não tinha sol pra fazer uma planta. De todas as linhas que ele poderia vir, ele caiu justamente na que não tinha cortador de grama. E aí não teve o que fazer. Inclusive, depois dessa fase, eu aprendi um truque pra que isso não acontecesse de novo. Se a planta destrói um zumbi quando tá chegando a última horda de zumbis, não vai nascer nenhum zumbi naquela fileira. Eu rejoguei a fase, dessa vez não teve nenhum problema, e a gente finalmente chega na última fase do primeiro mundo, que é um minigame pra descansar a cabeça do que tá por vir. Depois disso, a gente entra nas fases noturnas. Se tá de noite, não vai ter o sol automático do jogo. Então, como a gente vai colocar as plantas? Introduzindo o cogumelo. Ele custa 0 pontos de sol pra colocar e ele é quem salva esse desafio. Como ele custa 0, nossa estratégia gira literalmente em torno dele. Quando dá pra colocar cogumelo, a gente coloca. Na primeira fase da noite, temos um novo zumbi, o zumbi de terno. Ele basicamente vai ficar lendo o jornal dele e quando as plantas destroem isso, ele fica maluco e começa a bater muito rápido. Honestamente, não é difícil lidar com ele. Os cogumelos funcionam muito bem pra isso. No segundo nível, o jogo dá o cogumelo que produziria sol, mas a gente também não pode usar ele. Mais tarde nesse mundo, temos um novo zumbi pra lidar com, o zumbi da porta. Esse daí já é um pouco mais complicado. Ele tem literalmente uma porta na frente dele que demora um século pra quebrar. Logo, ele dá um trabalhinho, mas as minas funcionam muito bem contra ele e derrotam em uma só. Nossas estratégias nessas fases são bem o que eu tinha falado de ficar colocando cogumelo sem parar. Mas mesmo que eles sejam muito bons, tem vezes que eles não aguentam o tanto de zumbis que aparecem. Então, o meu principal objetivo era proteger todos os cortadores de grama até a última horda de zumbis que apareceu na fase. Porque aí mesmo se minhas plantas fossem nessa, eu ainda ganhava. Na fase 6 da noite, a gente encontra o primeiro zumbi mais problemático. O zumbi do futebol americano. Ele é simplesmente um dos zumbis mais chatos de todo o jogo. Ele é resistente pra caramba e ele é mais rápido do que todos os outros zumbis. Os cogumelinhos não aguentavam acabar com ele. Então as únicas soluções que eu e o chat encontramos eram ou colocar uma batata na frente dele,
ou uma mina. O problema disso é que a gente gastaria todo o pouco de sol que a gente tem só pra parar ele uma vez. No fim, acaba sobrando pros cortadores de grama lidarem com eles. Na fase 8 entra outro zumbi que eu achei que seria bem complicado, mas até que não foi difícil lidar com ele. O zumbi da discoteca. Diferente dos outros que só tinham mais resistência ou eram mais rápidos, esse além de até que ser bem resistente, fazia surgir mais 4 zumbis em cada direção. Mas o lado positivo é que o tanto de cogumelinho que eu tinha conseguiam aguentar os vários dançarinos. Depois de mais um minigame, a gente chega no mundo 3, onde tá de dia, só que agora tem água. Esse pra mim foi o pior mundo. Não só porque ele foi bem difícil, mas porque eu tive que jogar ele 2 vezes, porque eu perdi a live que eu joguei desse mundo. E eu acho que eu nunca me arrependi tanto de ter que jogar uma coisa de novo. Eu passei tanto tempo rejogando e eu não tenho ideia do porquê tava mais difícil. Ok. Isso explica bastante coisa. Na primeira fase desse mundo, a gente é introduzido a uma nova mecânica. Pra gente conseguir colocar as plantas na parte da água, a gente precisa colocar uma Vitória Régia. Nesse mundo, a gente só começa a ter problema a partir do 3º nível, onde tem um novo zumbi e a única pessoa que pode me ajudar a vencer é você. O nome desse zumbi é Fly. Basicamente, eu e esse meu amigo estamos competindo pra quem chega a 10 mil inscritos primeiro. E a gente tá perdendo, por bastante. Então, se você quiser me ajudar a vencer essa corrida, se inscreve pra ver mais vídeos como esse. Agora, falando sobre a terceira fase. O novo zumbi é o zumbi mergulhador. A mecânica dele é que até chegar em alguma planta pra bater, ele fica inatingível. Mas, nesse mundo, a gente tem uma planta que salva a nossa vida. As vinhas. Basicamente, ela afunda o zumbi na água. E não importa se ele é mergulhador ou não. Tá na água, vai de arrasta. A gente passa mais algumas fases que são todos os zumbis que a gente viu até agora se juntando pra atacar, até que chega o nível 6, onde o cara do carrinho de gelo aparece. Ele é provavelmente o zumbi mais irritante do jogo. Ele é resistente pra caramba, ele amassa qualquer planta e se chegar em um certo ponto, vem os amigos dele do gelo que são outros 500. Por causa da falta de sol, é quase impossível a gente ter um exército de plantas que aguente. Então, nosso único jeito de derrotar ele era com a melhor planta de todas. Promoção original do Pop. Você dá um pop-up e pode ganhar na hora prêmios icônicos. Planta de todas. O Chuchu. Essa é a planta que salva tudo. Apareceu o cara do gelo, Chuchu. Apareceu o cara do balde, Chuchu. Apareceu o jogador de futebol americano, Chuchu. Segunda anotação, o Chuchu é o cara. Eu passei muito tempo nessa fase e eu só consegui sair dela por causa do Chuchu. A gente passa algumas fases e quando a gente tá chegando no fim do mundo, aparece esse cara. Como ele atrapalha a nossa vida, nossa senhora. O golfinho e o humano em cima dele conseguem pular uma planta. Só que o problema é que se eu não tenho sol, ele simplesmente pula minha única planta e chega no final, usando o cortador de água. Dá pra gente usar uma Vitória Régia pra fazer pular antes, ou as vinhas. Só que a gente acaba ficando sem recursos pra conseguir usar essas plantas toda hora. Então a gente dependia um pouco da sorte. Então, chega a última fase, onde eu passei algumas horas da minha vida. Nessa fase, todos os zumbis que a gente viu até agora nesse mundo se juntam pra deixar você maluco. É só... Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu consigo fazer um sonho. Eu acho que eu consigo cumprir o desafio sem girassol. Mas sei lá se eu conseguir cumprir o desafio sem esses limpadores de piscina. Sei não, cara, eu acho muito difícil. Tanta coisa acontecendo na tela que você não tem mais como colocar planta, a gente não tem recurso. Eu tô acostumado a fazer desafios muito complicados, mas essa fase fez eu realmente querer só esquecer esse desafio. Por mais que não fosse fácil, eu sabia que eu não podia desistir ali. Então, eu me concentrei ao máximo e finalmente passei na fase 9 do mundo 3. Chegamos no mundo 4. A gente volta pra noite, só que agora tem água de novo e essa fumaça que a gente perde metade do nosso campo de visão. Infelizmente, pra esse nível, a gente também tem um cogumelo aquático que não custa nada. Então, nossa estratégia de ficar colocando cogumelo que nem louco se repete. E a nossa estratégia tava funcionando perfeitamente, até a gente chegar na terceira fase desse mundo. Quando a gente chega nessa fase, a gente encontra o zumbi do balão. A habilidade dele é que ele voa por cima das plantas. E é literalmente isso. Normalmente, pra resolver isso, a gente usaria o cactus. O único problema é que nesse desafio a gente nunca vai conseguir usar ele nessas fases, porque ele custa 125 de sol e o máximo que a gente tem é 50. Mas ainda tinha uma carta na manga pra lidar com esse zumbi. Como eu disse antes, o cortador de grama destrói qualquer zumbi que chegue nele. E é exatamente isso que eu usei. O único problema é que o cara do balão some com os cortadores. E se por alguma razão 2 zumbis do balão vierem no mesmo lugar, a gente perdeu automaticamente. Nesse mundo, a gente tá literalmente apostando contra o cara do balão. E eu perdi algumas vezes pra ele, mas acabei levando a melhor no final. A gente só foi ter problema de novo nesse mundo lá pra frente, na última fase. Nesse mundo eu não falei de todos os zumbis porque quase nenhum deles deu trabalho. Acho que talvez o cara do pula-pula, que pula por cima de todas as plantas, tenha sido o segundo que mais me atrapalhou em geral, mas o problema realmente era o balão. Eu acabei perdendo umas 2 vezes essa última fase por ter perdido a aposta ou por não ter como me defender. Por fim, a gente chega no último mundo, o telhado. Nesse mundo, com uma fase inclinada, as ervilhas atacam reto. Então, elas basicamente têm uma casa de distância de ataque. Mas é pra isso que tem um repolho pra fazer a função no telhado. Na primeira fase desse mundo, a gente encontra o zumbi da corda. Ele simplesmente desce, rouba tua planta
planta e vai embora. E não tem como lidar com ele, é só aceitar que alguma hora a gente vai perder alguma planta. Depois de passar a primeira fase desse mundo, eu nem tinha percebido, mas não tem cortador de grama no teto. Faz sentido. Por isso que a gente tem que ir nos upgrades do Mano Dave pra comprar um cortador de grama pro teto. Aqui também é importante a gente deixar os vasos sempre no telhado, porque é o único lugar que dá pra plantar. A partir da terceira fase do telhado, tem o zumbi construtor, que vai literalmente lançar uma escada no meio das suas plantas pra todos os zumbis passarem. E por isso que ele vira nossa prioridade. Na quarta fase, a gente libera o milho. Uma planta que é muito parecida com o repolho, mas ela tem a possibilidade de travar o inimigo. Nossa estratégia não muda muito pros outros mundos do dia. Usar literalmente duas plantas pra aguentar quase tudo e usar as outras pra sustentar. Aqui também tem alguns pequenos truques que vão dar uma salvada. Como por exemplo, se vier o corredor pra pular por cima de uma planta, é só botar um vaso vazio, que ele vai pular como se tivesse algo. Outro truque que a gente usou é de uma planta noturna. Existe uma planta que é um ímã, que serve pra puxar o pula-pula do cara. Só que nesse nível, além de puxar o pula-pula, ele puxa a escada do construtor. O custo de usar ela era muito caro, porque era o valor do ímã mais o valor do café pra ativar ela, já que ela era uma planta noturna. Ainda assim, valia a pena. No sexto nível vem o zumbi da catapulta. Ele consegue atirar nas nossas plantas de longe. Mas não tem motivo pra temer, porque o chuchu some com ele. No nível 7, por pouco que a gente não foi nessa, em seguida veio o nível 8, que vem o seguinte amigo gigante junto com o Mini. Eu descobri que ele era o primeiro zumbi que o chuchu não conseguia parar. O chuchu precisava bater nele 2 vezes pra ele cair. Logo, pra gente conseguir lidar com ele, a gente optou por ficar atirando de longe. Até que a gente chegou na fase 9, a última antes do chefe final. A primeira vez que eu joguei essa fase, eu tomei um susto. Não tinha nem chegado à última hora de zumbis e eu tinha perdido de muito. Mas o principal motivo disso era porque eu usei a melancia. Mesmo que ela desse muito dano, não valia a pena esperar os 300 de sol que ela custava. Terceira anotação, a melancia é pior do que todas as outras plantas. Quando a gente não usou a melancia, a gente passou tranquilamente e chegou no último boss. Por sorte, ele era mais um minigame, então a gente finalmente termina Plants vs Zombies sem sol. Esse foi o Jogando Errado de hoje, uma série de uma pessoa que não é boa em nenhum jogo, tenta vencer eles de formas muito complicadas. Inclusive, deixa embaixo mais sugestões de desafios pra eu fazer. Pode ser em qualquer jogo, em qualquer dificuldade. Esses vídeos dão bastante trabalho, mas eu me divirto pra caramba fazendo eles, e eu espero que vocês também. Se eu tô trazendo um sorriso pro teu rosto, eu tô fazendo meu objetivo. Obrigado por ter assistido até aqui, e eu te vejo no próximo vídeo do canal. Abraço! Eu não terminei o desafio do Relação ainda, mas é isso. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações no botão que tem aqui embaixo. E até mais, tchau!